Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai começar a estudar sobre o longo século XIX, dando sequência aos conteúdos que a gente iniciou na aula passada, quando a gente viu sobre o Congresso de Viena e a Europa pós-Napoleão. Antes de começar, vale sempre lembrar vocês que junto com esse vídeo vai ter um material de apoio que pode auxiliá-los durante a nossa aula. Então abrem lá o PDF ou imprime, como preferir, para poder acompanhar o que eu estou falando aqui no vídeo, tá certo? Vamos começar então. A Revolução Industrial que ocorreu lá na Inglaterra durante o século XVIII acabou constituindo uma sociedade que passou por um processo de amadurecimento durante o século XIX. Essa sociedade, chamada de sociedade industrial ou sociedade capitalista, caracterizou-se pelo livre mercado e pela mudança no eixo econômico mundial. Até aquele momento, a economia se baseava no comércio das mercadorias. Porém, a partir do século XVIII, a partir dessa revolução, o eixo passou para a indústria, para a propriedade burguesa, aquele grupo que tinha em suas mãos os meios de produção e os produziam através de uma mão de obra paga, ou melhor dizendo, assalariada. Durante o século XIX, o liberalismo, os princípios liberais que ganharam força lá com a Revolução Francesa, triunfaram e a democracia representativa se consolidou. Porém, isso acabou acontecendo em meio a grandes tensões e conflitos internos dos países. Afinal, lembrem que, como a gente viu semana passada, a intenção dos países europeus era conter esses princípios liberais. Então, a partir de agora, eu vou tentar explicar para vocês como foi esse momento pós-Congresso de Viena e os principais conflitos que ocorreram. Para vocês terem uma ideia, esse vídeo já tinha gravado no passado e ele ficou com 30 minutos. Então esperem um vídeo longo. Até eu pensei em passar para vocês o mesmo vídeo, porém eu comecei a dar uma olhadinha no ano passado e eu não gostei muito do que eu vi. Pois é. Para começar, vamos lembrar o significado do conceito de liberalismo. Esse termo surgiu logo após a Revolução Francesa para designar um conjunto de ideias políticas e econômicas que defendiam os princípios de liberdade e de autonomia. Os pensadores iluministas acreditavam que a liberdade consistia em um direito natural a todos os seres humanos que estariam inertes a nós desde o nascimento. A função do Estado, aqui, Estado com E maiúsculo, que é aquele conjunto organizado de leis e instituições que tem como objetivo governar um território dependente, era defender e proteger esta liberdade, assim como outros direitos inatos aos seres humanos, como a livre manifestação de pensamento. Esses princípios, eles formaram a base política do liberalismo nos locais aos quais ele se manifestou. Esses ideais, somados aos conceitos nacionalistas e socialistas, acabaram levando a diversos movimentos sociais que atingiram a Europa durante todo o século XIX. Os liberais combatiam o absolutismo, reivindicavam uma constituição que limitasse os poderes do rei e o direito ao voto em alguns casos. Os nacionalistas, por sua vez, eles defendiam a independência de uma unidade da nação, e os socialistas lutavam em benefício da classe trabalhadora. Agora vocês me perguntam, professor, o que é tudo isso que tu acabou de falar? O que é nacionalista? O que é socialista? Esses liberais, onde que eles agiam? Bem, a partir de agora eu vou explicar para vocês esses pontos, mas antes de nos aprofundar no ideal historiográfico, vamos entender cada uma dessas correntes ideológicas.
Primeiro ponto, liberalismo e democracia. Hoje em dia, esses dois conceitos eles são entendidos muitas vezes como sinônimos, como se fossem a mesma coisa. Porém, eles não eram. A democracia o significado da democracia é uma forma de organização política de determinada sociedade baseada nos princípios de igualdade e da participação da maioria da população nas decisões políticas. Como que isso funciona? A democracia se manifesta através do voto, através do sufrágio universal. Então a população em geral, ela acaba participando do processo decisório de determinado estado e essa participação popular é o que vai ditar os rumos desse estado, que é um sistema que a gente tem hoje no Brasil, por exemplo. As pessoas votam, a maioria vence e os princípios da maioria são postos em prática. Os liberais, eles defendiam a divisão dos poderes e não a instituição daquele poder absolutista do antigo regime. Os liberais defendiam executivo, legislativo e judiciário, ou seja, o poder da nação, o poder da nação, o poder do Estado, ele é distribuído nesses três campos, isso no viés político. No econômico, os liberais defendiam que o Estado deveria intervir no mínimo possível nas ações econômicas. Pessoal, vou abrir um parênteses aqui, tá? Eu diferenciei os liberais dos democratas por um motivo. Durante alguns movimentos aí no século XIX, esses dois grupos eles entraram em atrito. Por quê? Porque enquanto os liberais buscavam limitar o poder do rei, os democratas desejavam uma ruptura mais profunda e a substituição da monarquia por um regime representativo. Então, às vezes, esses grupos eles não concordavam e brigavam entre si. Gostei de usar esse negócio aqui, né? É legal, mas da próxima vez olha pro lado certo, né? Um ponto que eu sei que eu já falei para vocês, mas que eu vou falar de novo. Nação não é sinônimo de Estado. Assim como acabei de dizer que democracia não é sinônimo de liberalismo. Se Estado não é nação, o que é nação? Nação é a reunião de pessoas que geralmente pertencem a determinado grupo étnico que falam, na maioria das vezes, o mesmo idioma e têm os mesmos costumes, formando assim um povo distinto. Uma nação, ela se mantém unida pelos hábitos, tradições, pelo próprio idioma, religião, relações sociais ou por uma própria consciência nacional. Traduzindo isso, uma nação se forma quando determinado povo se identifica como sendo diferente de um outro povo. Então, isso seria nação. Por que isso é importante agora? Porque agora a gente vai ter que entender o que é nacionalismo. O século XIX, além de ser marcado pela expansão dos ideais liberais, foi também o século dos nacionalismos. Na Europa, assim como em outros continentes, acabou crescendo um sentimento entre os povos de identificação cultural e étnica entre os membros de uma mesma nação. Essa forte ligação entre os indivíduos e determinada nação nas quais eles se sentiam como pertencentes, acabou criando um sentimento denominado de nacionalismo. O que é nacionalismo? É o sentimento individual das pessoas de pertencerem a um grupo por vínculos raciais, linguísticos e históricos. E em muitos casos, esse sentimento nacionalista acabava sendo direcionado à reivindicação deste povo, desta nação, em se tornar um Estado independente. Por quê? Olha, isso aqui é perfeito para exemplificar o que eu acabei de falar. Porque no século XIX a gente tinha muitos casos de
nações dentro de outros estados. Por exemplo, o Império Austríaco ou o Império Austro-Húngaro, que acabou sendo renominado durante o próprio século XIX. Ele era um estado plurinacional, ou seja, haviam várias nações, vários grupos diferentes dentro de um único estado. Então, a partir do sentimento nacionalista, muitas destas nações começaram a reivindicar uma maior autonomia ou independência, ou seja, reivindicavam o direito de ter seu próprio Estado. O nacionalismo e o sentimento nacionalista têm como marco também a Revolução Francesa. Lembrem que muitos franceses acabavam se alistando no exército revolucionário para defender a pátria em perigo. Isso é justamente essa noção nacionalista sendo posta em prática, porque eles queriam defender aquele espaço ao qual eles se sentiam identificados, por se sentir pertencente àquele território, àquela cultura específica. Assim como na França, durante o século XIX também, o sentimento nacionalista acabou se espalhando pelas colônias americanas, movendo diversos movimentos de independência pela região, o que acabou gerando diversos países como Argentina, Paraguai, Bolívia, Venezuela, nos antigos territórios que pertenciam antes a uma metrópole europeia. Bem, por último, nessa nossa retomada de ideias, vale pontuar para vocês o que era o socialismo. O socialismo é uma doutrina política econômica que também surgiu por fins do século XVIII e principalmente na primeira metade do século XIX, espelhando o contexto aí da primeira revolução industrial. O socialismo ele acabou sendo construído com base no liberalismo social, principalmente a partir do princípio da igualdade, e ele emergiu como uma forma de repensar o sistema capitalista que vigorava na época. Lembre que durante a primeira Revolução Industrial não havia direitos entre os trabalhadores e a sociedade era muito reprimida pelas grandes empresas. Então a corrente do socialismo ele surge como uma reação a essa estrutura da primeira Revolução Industrial, justamente para repensar a forma com que o capitalismo, as relações de trabalho, o operariado era tratado, como essas relações se constituíam. Quando a gente fala de socialismo, a gente frequentemente relaciona essa temática, esse conceito, ao marxismo. Só que o marxismo é um fenômeno posterior. O socialismo ele não nasceu dos ideais do Marx e do princípio comunista de sociedade no qual aquele pensador pensou, com perdão da redundância. Ele é mais antigo do que isso. Sobre essa questão específica, a gente vai falar mais à frente, porém tenham isso em mente. Socialismo, corrente social, econômica, que surgiu no final do século XVIII e início do XIX, justamente para amparar, para tentar encontrar uma solução para a situação dos trabalhadores daquela época. Bom, fechada essa questão mais de contextualização dessas principais correntes de ideias que estavam circulando pela Europa durante o XIX, vamos voltar então à questão mais política e social para dar sequência àquelas ideias que a gente já começou a construir na aula passada. Então, vamos lembrar que depois da derrota definitiva do Napoleão em 1815, os estados europeus eles se reuniram no chamado Congresso de Viena para traçar os novos rumos da geopolítica da Europa. Esse congresso ele acabou se pautando por aqueles três princípios principais: a restauração, a legitimidade e o equilíbrio europeu. Através desses princípios orientadores, o Congresso buscava restabelecer a Europa pré-Revolução Francesa e Era Napoleônica, ou seja, voltar às estruturas existentes antes desses eventos bagunçarem toda a sociedade do antigo regime. Com isso, vamos passar por alguns países. A França, que foi o berço da Revolução,
acabou vendo o retorno do herdeiro dos antigos reis absolutistas ao trono francês. O rei Luís XVIII assumiu o poder com a bênção do Congresso de Viena. Porém, imaginem só o climão, né? O cara volta para a França, né? Lembrando que anos antes o pessoal aí tinha cortado a cabeça do parente dele e tal, o outro parente teve que fugir. Então deve ter ficado assim um clima meio tenso. Eu, se fosse rei, iam me oferecer para ser rei, eu não topava voltar para a França, mas tudo bem, ele aceitou. Só que temos um porém. Mesmo o Congresso tendo a intenção de, através dessas restaurações, através da restituição territorial, voltar aos princípios de antes da Revolução, as pessoas não esquecem quando elas ganham determinado direito. Uma prova disso é o próprio rei Luís XVIII, que foi obrigado a governar obedecendo certos limites que foram impostos por uma Constituição. Os políticos, os governantes podem utilizar da sua influência e do poder do Estado para tentar impor certos padrões. Só que a população não esquece quando ela recebe determinados direitos. Lembrem bem dessa frase. A restauração ela também chegou até a Espanha. Então, lembrado que quando o Napoleão invadiu a Espanha para chegar até Portugal, logo depois da fuga da família real portuguesa, então o rei Fernando VII acabou sendo destituído do trono espanhol. Isso acabou levando a uma série de movimentos revolucionários na América, mas com a restauração ele acabou voltando também a governar. A Península Itálica, que foi quase que praticamente unificada pelas tropas francesas durante as guerras napoleônicas, voltou a ser aquele mosaico de estados independentes, cada um com a sua família real, com a sua constituição. Porém, as medidas postas em prática pelo Congresso não fizeram com que os ideais difundidos pela Revolução fossem esquecidos. Acabei de falar, as pessoas não esquecem. Então, à medida que esses movimentos de restauração foram sendo colocados em prática, também acabaram surgindo outros movimentos de reação que eles se colocavam como oposição a essas políticas reacionárias dos movimentos de restauração do Congresso. Do ano de 1820 até 1848, diversas revoluções liberais eclodiram pela Europa. A gente vai ver a partir de agora os 3 principais ciclos revolucionários que atingiram a Europa durante o século XIX. O primeiro deles, o ciclo revolucionário de 1820, o segundo foi o ciclo de 1830 e o terceiro foi o ciclo revolucionário de 1848. Bom, o ciclo de 1821 foi a primeira onda revolucionária que atingiu a Europa depois das guerras napoleônicas. Seguindo um padrão ideológico liberal e também nacionalista, esse movimento revolucionário atingiu regiões como a região da Confederação Germânica, que seria aqueles vários estados que são localizados onde hoje fica a Alemanha, países como Portugal, Espanha e Grécia. No caso português, é importante a gente destacar a Revolução do Porto, que foi o movimento liberal que se instaurou naquele país. A Revolução do Porto é importante porque ela cria uma constituição dentro do Estado monárquico português, limitando o poder daquele monarca, mas também foi um movimento que obrigou a família real portuguesa que estava no Brasil a retornar para a capital do Império Português, ou seja, Lisboa. Isso é muito importante para o desenrolar de movimentos internos aqui no Brasil, como a própria independência do Brasil. Já a Grécia, ela presenciou a única revolução desse ciclo que foi bem sucedida, certo? Que conseguiu, ou melhor, a revolução que foi mais bem sucedida. Porque a partir desse movimento, a Grécia conseguiu
proclamar sua independência do então Império Otomano. Findado o ciclo de 1820, há uma outra onda revolucionária em 1830, encabeçada por ninguém menos que a França. O governo francês, nessa época, era liderado pelo rei Carlos X. Isso, Carlos X. Eu estou esquecendo o número dessa gente porque é muito número. Que havia assumido o trono francês no lugar do seu irmão, que era o Luís XVIII, o cara que foi posto no trono pelo Congresso. Nas eleições para o parlamento que ocorreram nesse mesmo ano, a oposição ao rei conseguiu a maioria do parlamento. E o Carlos X, em uma tentativa de consolidar o seu poder, ainda com uma espécie meio de saudosismo do poder absolutista dos seus antepassados, acabou dissolvendo o legislativo e aumentou a censura à imprensa, restringindo, além de restringir ainda mais o direito ao voto para uma camada específica da população. Logo em seguida, a população de Paris, que já estava acostumada a ir para a rua e tacar fogo nas coisas, acabou se revoltando durante 3 dias, combatendo as forças do governo até de fato vencê-las. O Carlos X, não tendo outra saída, acabou renunciando ao cargo de rei da França. A coroa passou então para um sujeito chamado Luís Felipe de Orleans, que era de um outro ramo da Casa Real da França. Esse rei Luís Felipe acabou recebendo o apoio da burguesia e governou a França seguindo os interesses desse grupo político. Da França, essas ideias revolucionárias acabaram se espalhando pela Europa, levando à ocorrência de outros movimentos, de outros levantes, dessa vez na Bélgica, na Península Itálica, na Polônia, na Espanha e também em outras regiões. Desses movimentos, o que mais vale destacar é o caso da Bélgica, já que essa região, que era um território que estava sob controle holandês desde o Congresso de Viena, conseguiu proclamar a sua independência e estabeleceu aí uma monarquia constitucional. Já na Polônia e na Península Itálica, os movimentos eles foram reprimidos muito rapidamente pela Santa Aliança, que acabou intervindo, como de fato ela foi criada para fazer, seguindo os conceitos do Congresso de Viena. Em 1848, há o terceiro e último ciclo revolucionário. Esse também tem como centro a França. Como já citado há pouco, o rei francês, Luís Felipe de Orleans, ele governou a França seguindo os interesses da alta burguesia francesa. Porém, em 1847, os adversários políticos desse rei e também desse grupo social, que seriam os operários, os republicanos e até alguns bonapartistas que defendiam uma política dentro da França parecida com o modelo imposto pelo Napoleão, acabaram se unindo para exigir uma reforma eleitoral no Estado francês. No início do ano seguinte, ou seja, em 1848, como o governo francês se negou a atender às demandas desse grupo, os trabalhadores de Paris, aliados a setores da classe média e da burguesia, acabaram pegando novamente em armas contra o rei, que abdicou do trono e fugiu. Com o governo vácuo, os opositores ao rei se uniram em um governo provisório, fundando a Segunda República Francesa. Lembrando que a primeira foi fundada lá pelos jacobinos em plena Revolução Francesa. Porém, mesmo com a Segunda República, pouca coisa mudou na França, já que o grupo que em junho de 1848 assumiu as rédeas do Estado francês foi a burguesia. Então, como isso acabou não causando nada, não acabou mudando nada, os operários franceses, o povão da França,
foi novamente para as ruas insatisfeito com esse governo da burguesia, montando diversas barricadas nas ruas da cidade, o que levou a uma violenta reação das tropas do governo francês, que por fim acabou suprimindo os revoltosos. A derrota dos operários de Paris levou a um recuo desses grupos, ou seja, eles saíram enfraquecidos desse conflito e acabou se consolidando na França algumas tendências, alguns ideais mais conservadores. Naquele mesmo ano, a Segunda República Francesa abre para eleições e é eleito um sujeito chamado Luiz Bonaparte. Quem é Luiz Bonaparte? É sobrinho do antigo imperador Napoleão Bonaparte. Esse cara aí, o Luiz Bonaparte, ele foi eleito com umas ideias, né, um pouco imperialistas para a França, seguindo os exemplos do seu tio Napoleão. Então, esse cara, no momento em que ele se torna presidente da França, ele acaba centralizando o poder em si, e a exemplo do tio Napoleão, ele acabou encerrando a Segunda República Francesa e iniciou o Segundo Império Francês. Então, olha como isso é louco. A França era uma monarquia, aí veio a Revolução, depois de um tempo virou república, aí veio Napoleão, depois de um tempo virou império. Aí veio Congresso de Viena e voltou à monarquia, aí depois voltou à república, aí depois voltou ao império. A exemplo dos outros movimentos revolucionários, em 1848, essa revolta que iniciou na França acabou gerando outras agitações revolucionárias pelo mundo. A novidade dessa onda, em comparação às outras duas, é a presença de uma outra corrente de ideias que se somavam aos nacionalistas e liberais, que era o socialismo. Os estados alemães, italianos, a Polônia e a Áustria presenciaram diversos focos de contestação e protestos que seguiam esses movimentos independentistas e socialistas. Esses eventos que acabaram acontecendo, seguindo essa onda francesa, acabou ficando conhecida como a Primavera dos Povos. Bem, pessoal, acabamos por aqui a aula de hoje. Bateu 30 minutos assim como eu esperava, mas deu para sintetizar todas as informações. Eu estava correndo e espero não ter atropelado muito esses assuntos. Caso eu tenha, entre em contato comigo, vocês sabem que vocês têm essa liberdade para tirar qualquer dúvida que aparecer, tá bom? Fiquem bem, pessoal, semana que vem a gente volta a conversar e até lá. Tchau!